E se eu te contasse que uma bebê foi amaldiçoada no dia do seu nascimento para nunca conhecer seus verdadeiros pais? Que ela cresceu como uma simples camponesa, sem saber que em suas veias corria sangue real? E que um feiticeiro cruel nunca suspeitou que aquela criança voltaria para reivindicar o trono que era seu por direito? Hoje vou te contar a história épica de Ama, a herdeira perdida do reino africano de Kumasi, numa jornada repleta de magia, coragem e destino. Mas antes, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ama histórias da cultura africana cheias de emoção e ancestralidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura aqui no Histórias da Ônia. Então vamos lá, que a história está incrível. Nas terras férteis do grande reino de Kumasi, onde o rio Ancobra serpenteia entre montanhas cobertas de vegetação exuberante e aldeias prósperas, reinava o poderoso rei Kofi Asamoah. Seu reino era conhecido em toda a África Ocidental pela sabedoria de seus anciãos, pela bravura de seus guerreiros e pela riqueza de suas minas de ouro. As mulheres de Kumasi teciam os mais belos quentes, panos sagrados cujas cores contavam histórias ancestrais, e os ferreiros forjavam lanças e joias que eram cobiçadas por reis de reinos distantes. O rei Kofi Asamoah era um homem justo, alto e imponente, com a pele escura como o ébano polido e olhos que refletiam a profundidade das florestas sagradas. Ao seu lado, governava a rainha Ama, uma mulher de beleza radiante e inteligência afiada, cujas tranças adornadas com contas de ouro tocavam seus ombros como cascatas de luz. Juntos, eles trouxeram prosperidade ao reino por mais de 20 anos, mas seus corações guardavam uma tristeza profunda, não tinham herdeiros. Os anos passavam, e a preocupação crescia entre os súditos. Quem ocuparia o trono dourado quando os ancestrais chamassem o rei? Os conselheiros sussurravam nos corredores do Palácio Real, construído com pedras vermelhas e madeiras nobres, suas paredes decoradas com símbolos adinkra que representavam sabedoria, coragem e união. A própria rainha visitava regularmente o templo dos orixás, levando oferendas de frutas frescas, mel silvestre e tecidos brancos aos pés da grande sacerdotisa Nana Kozua. Foi durante a estação das chuvas, quando as primeiras gotas abençoavam a terra ressecada e o trovão ecoava como tambores ancestrais nas montanhas, que a rainha Ama finalmente concebeu. A notícia se espalhou pelo reino como fogo na savana seca. Festivais foram organizados, cabras e galinhas foram sacrificadas aos deuses, e os tambores falantes anunciaram a bênção para todas as aldeias vizinhas. O povo dançava nas praças, celebrando com cantos que seus avós haviam ensinado, movimentos que contavam histórias de criação e renovação. Porém, nem todos celebravam. Nas sombras do reino, em uma choupana isolada nos confins da floresta sagrada, onde as árvores eram tão antigas que seus troncos precisavam de 10 homens para serem abraçados, vivia Kwame Darkwa, o feiticeiro mais temido de todas as terras. Seu rosto era marcado por cicatrizes rituais que formavam padrões sinistros, e seus olhos tinham um brilho amarelado que fazia as crianças correrem e se esconderem. Kwame havia sido, muitos anos atrás, conselheiro espiritual do falecido pai do rei Kofi, mas sua sede por poder e práticas de magia negra o levaram ao exílio. Kwame Darkwa nunca perdoou a humilhação de ter sido banido do palácio. Ele passou décadas nas profundezas da floresta, onde a luz do sol mal penetrava entre as copas entrelaçadas, estudando as artes proibidas, fazendo pactos com espíritos malignos que habitavam as cavernas escuras e árvores ocas. Sua choupana era repleta de crânios de animais, potes de barro contendo poções venenosas, raízes retorcidas e amuletos feitos de ossos. Ele podia controlar serpentes venenosas com um assobio, fazer plantas murcharem com um toque, e diziam que ele caminhava entre os mundos dos vivos e dos mortos. Quando a notícia da gravidez da rainha chegou aos seus ouvidos através de um corvo mensageiro que ele mantinha como espião, Kwame sentiu uma fúria antiga despertar em seu peito. Então o rei terá um herdeiro, ele murmurou, mexendo uma poção borbulhante em um caldeirão de ferro sobre brasas vermelhas. Mas não se eu puder impedir. O trono deveria ser meu. Eu deveria governar Kumasi. Seus olhos brilharam com uma luz maligna enquanto ele planejava sua vingança. Aquela criança não deveria nunca alcançar a idade adulta para reivindicar o trono. Ele faria o que fosse necessário. Os meses da gravidez passaram sob vigilância constante.
O rei designou seus melhores guerreiros para proteger a rainha dia e noite. Sacerdotisas realizavam rituais de proteção semanalmente, desenhando símbolos sagrados nas paredes do quarto real com pó branco de caolim e sangue de galinha preta. Colares de contas especiais foram colocados no pescoço da rainha, cada conta abençoada por 7 anciões diferentes. As parteiras mais experientes do reino foram chamadas para acompanhar a gestação, preparando chás de ervas medicinais e massageando a barriga crescente da rainha com óleos perfumados de karité e cocô. Na noite em que a lua estava redonda e prateada como uma moeda gigante no céu estrelado, quando as hienas uivavam nas colinas distantes e os grilos cantavam sua sinfonia noturna, a rainha Ama entrou em trabalho de parto. O palácio inteiro foi tomado por uma energia febril. Tochas foram acesas em todos os corredores, iluminando as paredes de pedra com uma luz dançante e alaranjada. As parteiras corriam de um lado para outro, carregando bacias de água quente perfumada com folhas de eucalipto, panos limpos brancos como nuvens, e facas de obsidiana afiadas para cortar o cordão umbilical. No quarto real, decorado com os mais finos quentes pendurados como tapeçarias, a rainha gemia baixinho, apoiada por suas damas de companhia que cantavam canções de encorajamento. A sacerdotisa Nana Kozua estava presente, queimando incenso de mirra e recitando preces aos orixás protetores. O aroma doce e picante do incenso misturava-se com o cheiro de suor e ervas medicinais. Empurre, minha rainha, incentivava a parteira-chefe, uma mulher idosa cujas mãos haviam trazido centenas de crianças ao mundo. A criança quer nascer. Os ancestrais estão esperando para conhecer este bebê abençoado. Do lado de fora do quarto, o rei Kofi Asamo andava nervosamente de um lado para outro no grande salão, suas sandálias de couro batendo no chão de madeira polida. Seus conselheiros tentavam acalmá-lo, oferecendo-lhe vinho de palma e palavras de conforto, mas ele mal os ouvia. Seus pensamentos estavam com sua amada esposa e com a criança que estava prestes a chegar. Ele havia esperado tanto tempo por este momento. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele ajustava o pano quente vermelho e dourado que cobria seu ombro, símbolo de sua realeza. Mas enquanto o palácio fervilhava com expectativa, nas sombras da floresta, Vamidarko iniciava seu ritual maligno. Ele havia desenhado um círculo no chão de terra de sua choupana com cinzas de ossos humanos, colocando em cada ponto cardinal um crânio de animal. Ao norte, um crânio de leopardo, já ao sul, de hiena, já ao leste, de crocodilo, e ao oeste, de cobra jiboia. No centro do círculo, ele acendeu uma fogueira negra, alimentada por madeiras de árvores que haviam sido atingidas por raios e ervas venenosas colhidas à meia-noite. Vami começou a dançar ao redor do fogo, seus pés descalços batendo no chão em um ritmo frenético que parecia ecoar os batimentos cardíacos da própria terra. Ele cantava em uma língua antiga e esquecida, palavras que faziam os espíritos malignos emergirem das profundezas. Sua voz era rouca e gutural, e a cada palavra pronunciada, o fogo negro crescia mais alto, lançando sombras grotescas nas paredes da choupana. Ele segurava em suas mãos uma boneca de palha, amarrada com fios vermelhos, representando a criança que estava nascendo. Espíritos das trevas, ouçam meu chamado, gritava Kwame, seus olhos revirados mostrando apenas o branco. Esta criança que nasce hoje será marcada. Ela crescerá sem saber quem realmente é. Seus pais não a reconhecerão. Ela viverá como órfã, esquecida e abandonada, sem jamais reivindicar seu direito ao trono. Ele cravou espinhos longos e afiados na boneca de palha, um em cada membro e um no coração. A cada espinho cravado, um vento gelado varria sua choupana, apagando velas e fazendo os crânios chacoalharem. Naquele exato momento, no palácio, um grito ecoou pelo corredor. A criança havia nascido. Era uma menina, pequena mas perfeita, com olhos grandes e brilhantes que pareciam conter toda a sabedoria dos ancestrais. As parteiras a limparam cuidadosamente, cortaram seu cordão umbilical e a embrulharam em um pano branco macio. É uma princesa, anunciou a parteira-chefe com lágrimas de alegria nos olhos. Uma linda princesa para Komasi. As mulheres no quarto começaram a ulular, aquele som agudo e vibrante que celebra momentos sagrados, um canto que fazia os corações se encherem de esperança. Mas algo estranho aconteceu quando a sacerdotisa Nana Kozua pegou a bebê nos braços para realizar a primeira bênção.
Suas mãos tremeram e seus olhos se arregalaram de horror. Ela viu, com sua visão espiritual aguçada por décadas de prática, uma sombra escura envolvendo a criança, fios invisíveis de energia negra enroscados em seu pequeno corpo como serpentes. Não, ela sussurrou, reconhecendo imediatamente a assinatura espiritual de Kvamidarkwa. O feiticeiro lançou uma maldição sobre ela. A sala caiu em silêncio pesado. As parteiras se entreolharam, assustadas. A rainha Ama, exausta mas alerta, tentou se levantar. O que está acontecendo? Tragam minha filha, ela pediu, sua voz fraca mas insistente. Nanakozu aproximou-se da rainha, segurando a bebê com cuidado, suas mãos ainda tremendo. Minha rainha, disse ela com voz grave, sua filha é saudável e perfeita, mas ela foi tocada por magia negra. O feiticeiro exilado lançou um feitiço poderoso. Esta maldição fará com que ela seja esquecida por seus próprios pais, destinada a crescer longe do palácio, sem conhecer sua verdadeira identidade. A notícia da maldição caiu sobre o reino como um raio em dia ensolarado. O rei Kofi Asamoah convocou uma reunião emergencial com todos os sacerdotes, curandeiros e sábios de Kumasi e dos reinos vizinhos. Eles vieram de aldeias distantes, caminhando por dias através de savanas douradas e florestas densas, trazendo seus conhecimentos ancestrais, pergaminhos antigos escritos em símbolos secretos, amuletos poderosos e ervas raríssimas encontradas apenas nas montanhas mais altas. O grande salão do palácio estava cheio de homens e mulheres de todas as idades, alguns tão idosos que precisavam ser carregados em cadeiras decoradas. Durante 3 dias e 3 noites, eles tentaram quebrar a maldição de Kvamidarkwa. Realizaram rituais complexos que envolviam sacrifícios de animais sagrados, banhos da bebê em água coletada de 7 rios diferentes, defumações com ervas que só floresciam sob a lua cheia, e cantos que precisavam ser repetidos exatamente 1001 vezes. Desenharam símbolos de proteção adinkra no corpo da pequena princesa com tintas feitas de raízes moídas e sangue de galo branco. Penduraram dezenas de amuletos em seu berço de madeira entalhada, cada um representando uma força protetora diferente. Mas a magia de Kwami era antiga e poderosa, alimentada por décadas de raiva e ressentimento, fortalecida por pactos com espíritos das trevas que habitavam as regiões mais sombrias do mundo espiritual. A maldição estava tão profundamente entrelaçada na essência da criança que removê-la completamente poderia matá-la. O mais velho dos curandeiros, um homem centenário chamado Baba Mensa, cuja barba branca descia até sua cintura e cujos olhos leitosos ainda viam além do véu entre mundos, finalmente revelou a terrível verdade. Esta maldição não pode ser completamente quebrada sem matar a criança, ele anunciou, sua voz fraca mas firme ecoando no silêncio tenso do salão. O feitiço já começou a trabalhar. Vejam. Ele apontou para os pais, e todos os presentes perceberam com horror que o rei Kofi e a rainha Ama olhavam para sua filha com expressões cada vez mais distantes, como se olhassem para uma estranha. A conexão emocional, aquele vínculo sagrado entre pais e filho que deveria ser inquebravelmente forte, estava se dissolvendo como fumaça ao vento. Em poucos dias, continuou Baba Mensa, vocês não se lembrarão mais dela. A maldição apagará sua memória dos corações de seus pais. Ela será como uma sombra esquecida. Porém, ele levantou um dedo ossudo, há uma pequena esperança. A maldição tem uma fraqueza. Se a criança crescer longe daqui, longe da influência direta do feitiço, e se ela descobrir sua verdadeira identidade por seus próprios méritos antes que complete 18 anos, a maldição será quebrada. Mas ela deve fazer isso sozinha, sem que ninguém simplesmente conte a ela quem ela é. Ela deve descobrir, entender e aceitar seu destino por vontade própria. A rainha Ama chorou amargamente, segurando sua filha contra o peito, suas lágrimas caindo sobre o rosto pequeno da bebê. Não. Não posso abandonar minha filha. Eu a carreguei por 9 luas em meu ventre. Ela é meu sangue, minha carne. Mas mesmo enquanto falava, ela sentia a terrível frieza da maldição trabalhando em seu coração, começando a apagar os sentimentos maternais que deveriam ser eternos. O rei Kofi se aproximou, suas próprias lágrimas traçando caminhos em seu rosto nobre. Ele tocou gentilmente o rosto de sua filha,
memorizando cada detalhe, seus olhos curiosos, seu nariz pequeno, seus lábios que formavam uma curva perfeita. Então assim será, ele disse com a voz quebrada pela dor. Se esta é a única forma de salvar nossa filha, faremos o sacrifício. Mas não a deixaremos ao acaso. Ele virou-se para seus conselheiros mais confiáveis. Encontrem uma família boa e honesta em uma aldeia distante, longe de Kumasi, onde ninguém conheça sua origem. Que ela seja criada com amor, mesmo que não seja nosso amor. E deixem sinais, pistas que ela possa seguir quando crescer. Que os ancestrais a guiem de volta para nós. Nana Kozua se aproximou então, segurando uma pequena bolsa de couro decorada com contas coloridas. Eu preparei amuletos de proteção que podem ajudá-la em sua jornada futura. Embora não possam quebrar a maldição, podem protegê-la de perigos físicos e guiá-la sutilmente na direção certa. Ela abriu a bolsa, mostrando 3 objetos: um pequeno anel de ouro gravado com o símbolo real de Kumasi, um colar com uma conta especial que brilhava levemente no escuro, e um pedaço de pano quente com um padrão único que só a família real usava. 3 dias depois, antes que o sol nascesse e pintasse o céu de rosa e laranja, um pequeno grupo partiu secretamente do palácio de Kumasi. Eram 5 pessoas cuidadosamente escolhidas, 2 guerreiros discretos mas habilidosos, uma ama de leite chamada Efua que havia amamentado a princesa nesses primeiros dias, e 2 emissários reais encarregados de encontrar a família adotiva perfeita. A bebê viajava em uma cesta forrada com panos macios, coberta para protegê-la do sol que logo surgiria e dos olhos curiosos que pudessem encontrar pelo caminho. Eles caminharam por 7 dias através de terras que iam se tornando cada vez mais distantes da grandeza de Kumasi. Passaram por savanas onde elefantes pastavam tranquilamente, atravessaram rios em canoas estreitas enquanto hipopótamos os observavam com olhos cautelosos, dormiram sob céus tão estrelados que pareciam mantos cobertos de diamantes. A cada aldeia que passavam, os emissários observavam cuidadosamente, procurando sinais de bondade e honestidade nas pessoas, tentando sentir qual lugar seria adequado para a princesa crescer. Finalmente, chegaram a uma aldeia pequena mas acolhedora chamada Obuasi, localizada nos pés de colinas onduladas cobertas por plantações de milho e árvores de carité. Era uma comunidade simples de pescadores e agricultores, onde todos se conheciam e se ajudavam mutuamente. As casas eram construídas com paredes de barro pintadas de branco e tetos de palha trançada com perfeição. Crianças corriam descalças pelas ruas de terra, rindo enquanto perseguiam galinhas, e as mulheres trabalhavam juntas, pilando inhame em grandes almofarizes de madeira, seus cantos sincronizados com o ritmo dos pilões. Os emissários observaram especialmente um casal, Kazi e Abena, agricultores que haviam perdido sua única filha para uma febre 2 anos antes. Eles ainda eram jovens, na casa dos 30 anos, mas seus olhos carregavam a tristeza profunda de pais que perderam um filho. Kazi era um homem forte e trabalhador, com mãos calejadas de cuidar da terra, mas conhecido por sua gentileza com todos, especialmente com crianças e idosos. Abena era uma mulher de sorriso doce, tecelã talentosa cujos panos eram admirados em toda a região, e conhecida por seu coração generoso. Durante 2 dias, os emissários observaram o casal discretamente, conversaram com vizinhos, visitaram sua casa e fazenda. Finalmente, na noite do 2º dia, eles se aproximaram. Kazi e Abena, disse o emissário mais velho, um homem de barba grisalha chamado Kojo, viemos de longe com uma missão sagrada. Trazemos uma criança que precisa de um lar amoroso. Sua origem deve permanecer secreta, mas podemos lhes dizer que ela é especial e que os ancestrais têm grandes planos para ela. Vocês aceitariam criá-la como sua própria filha? Abena olhou para a cesta onde a bebê dormia pacificamente, seus pequenos punhos cerrados. Algo se moveu em seu coração, um sentimento que ela não experimentava desde que perdera sua filha. Posso pegá-la? Ela perguntou com voz trêmula. Quando Efua colocou a bebê em seus braços, Abena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. A criança abriu os olhos naquele momento, aqueles olhos grandes e profundos, e olhou diretamente para Abena como se a reconhecesse. Sim, Abena sussurrou. Sim, nós a criaremos. Ela será nossa filha. Kazi se aproximou, tocando gentilmente o rosto da bebê com um dedo calejado.
Como ela se chama? Kojo hesitou. O nome dado pela rainha Ama seria parte do que seria esquecido pela maldição. Deem a ela um novo nome. Um nome que vocês escolherem, um nome que signifique esperança e renovação. Kazi e Abena se entreolharam, e sem precisar de palavras, souberam qual nome dar. Ama, disse Kazi. Chamaremos ela de Ama, que significa a nascida no sábado, pois ela chegou até nós no 7º dia da semana, e sábado é dia de renovação. Os emissários deixaram presentes generosos com o casal, tecidos finos, ferramentas de ferro para a fazenda, sementes raras, e uma bolsa pesada de ouro suficiente para garantir que a menina nunca passasse necessidade. Mas o mais importante foram os 3 objetos guardados pela sacerdotisa: o anel de ouro, o colar com a conta brilhante, e o pedaço de pano quente real. Guardem estes objetos, instruiu Kojo solenemente. Quando Ama crescer e começar a fazer perguntas sobre sua origem, mostrem a ela. Estes objetos são as chaves para seu destino. Mas não contem histórias. Deixem que ela mesma descubra o significado deles. Ama cresceu em Obuasi cercada de amor. Kazi e Abena a tratavam como o maior tesouro que os deuses poderiam lhes dar. Aos 3 anos, ela já ajudava Abena a tecer, seus dedos pequenos aprendendo a entrelaçar fios com uma habilidade surpreendente para sua idade. Aos 5, ela acompanhava Kazi às plantações, aprendendo sobre as estações, sobre quando plantar e quando colher, sobre como a terra precisava de cuidado e respeito para dar seus frutos. Mas desde cedo, Ama mostrava qualidades que a distinguiam das outras crianças da aldeia. Havia uma dignidade natural em seu porte, uma forma de carregar a cabeça erguida mesmo quando caminhava descalça pelas trilhas empoeiradas. Quando resolvia conflitos entre outras crianças, ela falava com uma sabedoria que parecia vir de algum lugar profundo, como se ancestrais sussurrassem em seus ouvidos. Os anciãos da aldeia notavam e comentavam entre si, intrigados com aquela criança especial. Ama também tinha sonhos estranhos. Sonhava com um palácio grande feito de pedras vermelhas e madeiras nobres, com salões decorados com panos coloridos e paredes cobertas de símbolos que ela não conseguia ler mas que pareciam familiares. Sonhava com um homem alto e nobre com coroa de ouro, e uma mulher bela com tranças adornadas de contas. Sempre acordava desses sonhos com lágrimas nos olhos, sentindo uma saudade de algo que não conseguia nomear, uma sensação de incompletude que a seguia durante o dia. Quando Ama tinha 7 anos, algo notável aconteceu. Uma delegação de comerciantes passou por Obuasi, vindo de Kumasi. Eles traziam tecidos, joias e especiarias para trocar por peixe seco e cestas que os artesãos locais faziam. Ama estava brincando na praça central quando viu os tecidos quentes que eles carregavam. Ela congelou, seu coração começando a bater acelerado. Aqueles padrões, aquelas cores, ela as conhecia. Sem pensar, ela se aproximou e começou a tocar os tecidos, seus dedos traçando os padrões como se lessem uma linguagem esquecida. Esta menina entende de quente, riu um dos comerciantes, um homem corpulento com um turbante colorido. Você é de família de tecelões, pequena? Ama balançou a cabeça, confusa com suas próprias reações. Não sei, mas eu conheço estes padrões. Este aqui, ela apontou para um tecido específico com padrões em ouro e vermelho, significa realeza? Não, não é exatamente isso. Significa algo sobre governar com sabedoria? O comerciante arregalou os olhos, impressionado. Como você sabe disso? Este padrão específico é exclusivo da família real de Kumasi. É proibido para pessoas comuns. Abena, que havia testemunhado a cena de longe, correu para puxar Ama para longe, seu coração batendo forte com medo e compreensão. Aquela noite, depois que Ama adormeceu, ela contou a Kazi o que havia acontecido. Está começando, disse Kazi gravemente. Ela está começando a despertar para quem ela realmente é. Talvez seja a hora de mostrarmos a ela os objetos que os emissários deixaram. Mas Abena balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não ainda. Ela é muito jovem. Precisa crescer mais forte antes de enfrentar qualquer que seja seu destino. Os anos passaram, e Ama se tornou uma jovem admirável. Aos 12 anos,
Ela era a melhor tecelã da aldeia depois de Abena, criando padrões tão intrincados e belos que comerciantes vinham especificamente para comprar seu trabalho. Aos 15, ela havia aprendido a ler e escrever com um velho escriba que passava temporadas em Obuasi, uma habilidade rara para uma menina de aldeia. Ela devorava cada pergaminho, cada história que ele podia ensinar, sempre sentindo que estava procurando por algo, embora não soubesse exatamente o que. Mas Ama também enfrentava desafios. Havia momentos em que ela sentia uma profunda solidão, como se parte dela estivesse faltando. Ela olhava para Kazi e Abena com amor imenso, mas havia uma pequena voz em sua cabeça que sussurrava: eles não são seus verdadeiros pais. Ela se sentia culpada por esses pensamentos e os empurrava para longe. Kazi e Abena a amavam e cuidavam dela. O que mais importava? Aos 16 anos, Ama começou a ter visões. Não eram apenas sonhos durante a noite, mas momentos durante o dia em que ela parecia ver através de um véu para outro tempo e lugar. Ela via batalhas sendo travadas, conselheiros reunidos em um grande salão discutindo destinos de aldeias inteiras, e sempre, ela via aquele homem com a coroa e aquela mulher com tranças de contas. Eles pareciam mais velhos em suas visões, com fios de cabelo grisalhos e rostos marcados pela preocupação. Foi durante uma dessas visões, uma tarde quando ela estava sozinha no rio lavando roupas, que Ama viu algo que a fez ofegar. Ela viu um feiticeiro malévolo em uma choupana escura, dançando ao redor de um fogo negro. Ela viu uma boneca de palha furada por espinhos. E ela ouviu, clara como o canto dos pássaros ao seu redor, a voz do feiticeiro: esta criança crescerá sem saber quem realmente é. Ama deixou cair as roupas na água, seu corpo tremendo. O que significava aquilo? Quem era aquela criança? Com um arrepio de reconhecimento que percorreu sua espinha, ela compreendeu: aquela criança era ela. Naquela noite, Ama não conseguiu dormir. Ela ficou deitada em sua esteira, olhando para o teto de palha de sua pequena casa, sua mente fervilhando com perguntas. Quem eram seus verdadeiros pais? De onde ela vinha? Por que aquele feiticeiro a havia amaldiçoado? E mais importante, quem ela realmente era? Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das frestas das paredes, ela se levantou decidida. Era hora de obter respostas. Ela encontrou Kazi e Abena preparando o café da manhã, papas de milho cozinhando sobre o fogo de lenha, o aroma familiar enchendo a casa. Pai, mãe, ela disse, usando os únicos títulos que conhecia para eles, preciso que me contem a verdade. Sobre minha origem. Sobre quem eu realmente sou. Abena deixou cair a concha que segurava, e Kazi fechou os olhos, sabendo que este momento eventualmente chegaria. Eles se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles através de anos de casamento. Sente-se, Ama, disse Kazi finalmente, apontando para um banquinho de madeira. Sempre soubemos que este dia chegaria. Quando você chegou até nós, você era apenas uma bebê de poucos dias. Homens de terras distantes a trouxeram, pedindo-nos que a criássemos com amor. Eles disseram que você era especial, que tinha um grande destino, mas que sua origem deveria permanecer oculta por sua própria proteção. Abena se aproximou, secando as mãos no pano amarrado à cintura. Eles nos deram objetos para guardar para você. Disseram que quando chegasse o momento certo, quando você começasse a questionar quem era, deveríamos mostrar-lhe. Esses objetos são as chaves para seu passado. Com mãos trêmulas, ela foi até um baú de madeira entalhada no canto da casa, o único móvel valioso que possuíam. Abriu-o cuidadosamente e retirou uma bolsa de couro decorada com contas coloridas, as mesmas contas que Nana Kozu havia costurado 16 anos atrás. Ama pegou a bolsa com reverência, sentindo o peso dela em suas mãos. Quando abriu, seu coração disparou. Lá estava um anel de ouro, e mesmo antes de olhar mais de perto, ela sabia que aquele símbolo gravado nele era importante. Era um símbolo que ela havia visto em suas visões, nas paredes daquele palácio de pedra vermelha. Ao lado estava um colar com uma conta que brilhava com uma luz suave e misteriosa, mesmo à luz do dia. E finalmente, um pedaço de pano quente com padrões que fizeram seu coração quase parar de bater. Este é o padrão real,
ela sussurrou, suas mãos tremendo. Este padrão só pode ser usado pela família real de Comasi. Ela olhou para Kazi e Abena, seus olhos arregalados com a compreensão que começava a despertar. Eu sou da família real. Mas como? Por quê? As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, uma mistura de choque, confusão e uma alegria estranha que ela não conseguia explicar. Uma parte dela sempre soube que havia algo mais, algo maior esperando por ela. Kazi colocou uma mão gentil no ombro de Ama. Não sabemos toda a história, minha filha. Os homens que te trouxeram não nos contaram tudo. Mas disseram que quando chegasse a hora, você descobriria por si mesma. Disseram que você precisaria fazer uma jornada, encontrar as respostas por conta própria. E disseram também que havia perigo, que um feiticeiro poderoso havia lançado uma maldição sobre você. Ama engoliu em seco, lembrando-se da visão do feiticeiro dançando ao redor do fogo negro. Durante os dias seguintes, Ama não conseguia pensar em outra coisa. Ela usava o anel de ouro em seu dedo, e cada vez que olhava para ele, sentia uma conexão com algo maior que ela mesma. O colar com a conta brilhante ela mantinha sempre próximo ao coração, e notou que à noite, quando tudo estava escuro, a conta brilhava mais forte, como se estivesse tentando guiá-la em alguma direção. O pedaço de pano quente ela estudava por horas, traçando cada linha, cada padrão, tentando decifrar a história que ele contava. Foi numa noite, quando ela estava sozinha sob o céu estrelado, segurando a conta brilhante em sua mão, que ela teve a visão mais clara de todas. Ela viu o palácio de Comasi novamente, mas desta vez estava mais próxima. Viu os guardas nas portas, viu o trono dourado no grande salão, viu uma mulher que se parecia estranhamente com ela própria, apenas mais velha, chorando enquanto segurava uma bebê. Minha filha, a mulher soluçava. Minha preciosa filha. Que os ancestrais te protejam e te tragam de volta para nós. Ama acordou do transe com o rosto molhado de lágrimas. Ela compreendeu então com absoluta certeza, ela era filha do rei e da rainha de Comasi. Ela era a herdeira legítima do trono. Mas uma maldição havia sido lançada sobre ela, fazendo com que seus pais a esquecessem, forçando-a a crescer longe de seu direito de nascença. E agora, aos 16 anos, faltando apenas 2 anos para completar 18, o prazo que Baba Mensa havia mencionado, ela precisava encontrar uma forma de quebrar a maldição e reivindicar seu lugar. Mas havia um problema: como ela poderia quebrar uma maldição tão poderosa? E quem era o feiticeiro que a havia amaldiçoado? Em suas visões, ela conseguia ver apenas suas sombras e ouvir sua voz cheia de ódio, mas não via claramente seu rosto. Ama sabia que precisaria de ajuda, de alguém que entendesse de magia e de quebra de maldições. Ela precisava encontrar um sábio, um sacerdote ou uma sacerdotisa que pudesse guiá-la. E ela sabia exatamente para onde ir. Vou para Comasi, ela anunciou a Kazi e a Bena na manhã seguinte. Sua voz era firme, mas seus olhos revelavam o medo que sentia. Preciso ir até o reino, preciso descobrir a verdade completa e encontrar uma forma de quebrar a maldição que pesa sobre mim. A Bena abraçou-a fortemente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sempre soubemos que este dia chegaria, ela disse entre soluços. Sempre soubemos que você não nos pertencia realmente, que você tinha um destino maior. Mas isso não torna a despedida mais fácil. Kazi limpou a garganta, tentando controlar sua própria emoção. Você vai precisar de suprimentos para a jornada. E não deve ir sozinha. A estrada para Comasi é longa e perigosa, passa por territórios onde bandidos se escondem e animais selvagens caçam. Ele pensou por um momento, depois seus olhos se iluminaram. Kofi. O filho do ferreiro. Ele é um bom rapaz, forte e corajoso, e tem falado há meses sobre fazer uma viagem para Comasi para aprender novas técnicas de forja. Talvez ele aceite acompanhá-la. E assim foi decidido. Kofi, um jovem de 18 anos com braços fortes de trabalhar com ferro e fogo, e um coração gentil, concordou entusiasticamente em acompanhar Ama em sua jornada. Ele secretamente tinha admiração por ela há anos, impressionado com sua inteligência e beleza, embora nunca tivesse coragem de expressar seus sentimentos. Para ele,
Esta era a oportunidade perfeita não apenas de aprender mais sobre seu ofício, mas também de proteger a jovem que havia capturado seu coração. A mulher olhou para Ama com olhos arregalados de medo. Você não ouviu? O feiticeiro Kvamidarkwa voltou. Depois de todos esses anos de exílio, ele marchou até os portões do palácio esta manhã com um exército de espíritos malignos e criaturas das trevas. Ele exige que o rei Kofi lhe entregue o trono, dizendo que ele é o verdadeiro governante de Kumasi. E ele trouxe algo terrível, uma magia que está fazendo o próprio rei e a rainha esquecerem quem eles são. Já não reconhecem seus conselheiros, não se lembram de como governar. O reino está à beira do colapso. Ama sentiu seu sangue gelar. A maldição que havia sido lançada sobre ela agora estava sendo usada contra seus próprios pais, mas de uma forma ainda pior. Kvamidarkwa estava roubando não apenas suas memórias de uma filha que eles haviam sido forçados a esquecer, mas todas as suas memórias, sua própria identidade. Era um golpe cruel e brilhante, um rei e uma rainha que não sabem quem são não podem governar, e o trono ficaria vazio, pronto para ser tomado. Eu tenho que chegar ao palácio, disse Ama urgentemente. Tenho que parar Kvamidarkwa. Kofi agarrou seu braço. Ama, você não pode simplesmente entrar lá. Ele tem um exército de criaturas sombrias. Nós vimos o que apenas algumas delas podem fazer. Como você pode enfrentar um exército inteiro? Mas Ama olhou para ele com olhos brilhando de determinação. Porque eu sou a filha deles. Porque esta maldição começou comigo. E porque eu carrego em mim o sangue dos reis de Kumasi e a bênção dos ancestrais. Eles correram pelas ruas em direção ao palácio, o colar de Ama brilhando cada vez mais forte à medida que se aproximavam. Quando chegaram aos portões do palácio, encontraram uma cena de pesadelo. Kvamidarkwa estava lá, parado nos degraus principais, mais terrível do que Ama havia visto em suas visões. Ele era alto e magro como um cadáver, sua pele escura marcada por cicatrizes rituais que pareciam se mover sozinhas, seus olhos amarelos brilhando com malícia e loucura acumuladas ao longo de décadas. Ao seu redor, um exército de espíritos sombrios formava um círculo protetor. No topo dos degraus, os portões do palácio estavam abertos, e Ama podia ver figuras cambaleando lá dentro, seus pais, o rei Kofi e a rainha Ama, parecendo perdidos e confusos, como crianças que haviam perdido o caminho de casa. Guardas e conselheiros tentavam ajudá-los, mas não sabiam como combater uma maldição que atacava a própria essência de quem uma pessoa era. Kvamidarkwa, gritou Ama, sua voz ecoando pela praça. O feiticeiro girou, seus olhos amarelos fixando-se nela. Por um momento, ele pareceu confuso, depois seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria e surpresa. Você, ele sibilou. A criança amaldiçoada. Você deveria estar esquecida em alguma aldeia distante, sem saber quem você é. Como você descobriu? Como você voltou? Ama subiu os degraus, cada passo firme e decidido, mesmo que seu coração estivesse batendo como tambores de guerra em seu peito. O colar em seu pescoço brilhava agora como um pequeno sol, criando um escudo de luz ao seu redor que fazia os espíritos sombrios recuarem. Eu descobri porque os ancestrais me guiaram. Porque não importa quão poderosa seja sua magia, você não pode apagar completamente o amor e o destino. Eu sou Ama, filha do rei Kofi Asamoah e da rainha Ama de Kumasi, herdeira legítima do trono dourado, e eu vim para reivindicar meu lugar. As palavras de Ama ecoaram pela praça como um trovão, e algo extraordinário aconteceu. No momento em que ela declarou em voz alta sua verdadeira identidade, aceitando plenamente quem ela era e seu direito de nascença, o anel em seu dedo começou a brilhar com a mesma luz dourada do colar. O pedaço de pano quente que ela carregava em sua bolsa começou a emitir calor, como se tivesse sido tocado pelo fogo sagrado dos ancestrais. Os 3 objetos que a sacerdotisa Nana Kozu havia preparado 16 anos atrás estavam agindo em uníssono, respondendo à declaração de Ama. Dentro do palácio, algo se moveu no coração do rei Kofi. Ele estava confuso, sua mente nebulosa pela maldição de esquecimento, quando ouviu aquela voz, uma voz feminina jovem, mas carregando uma autoridade que ele reconhecia instintivamente.
Ama, ele murmurou, e embora não soubesse por quê, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ao seu lado, a rainha Ama também começou a chorar, uma saudade profunda e inexplicável apertando seu coração. Kvamidarkwa percebeu o que estava acontecendo e rugiu de fúria. Não. Eu não permito. Você não vai quebrar minha maldição. Eu trabalhei muito tempo para este momento. O trono é meu por direito. Ele levantou seus braços, e de suas mãos esqueléticas jorrou uma energia negra e putrefata. Ele convocou todo o poder que havia acumulado em décadas, todos os espíritos malignos com quem havia feito pactos, toda a raiva e ressentimento que havia nutrido em seu coração. Uma onda de escuridão pura se lançou em direção a Ama. Kofi gritou e tentou se colocar na frente dela, mas Ama ergueu sua mão, a mão que usava o anel real. A luz que emanou dela foi tão brilhante que todos tiveram que desviar os olhos. Não era apenas a luz dos objetos abençoados, mas algo mais profundo. Era a luz dos ancestrais de Kumasi, de todas as gerações de reis e rainhas que haviam governado com sabedoria e justiça. Era a luz do amor de pais por uma filha, um amor que nem mesmo a mais poderosa maldição poderia apagar completamente. Era a luz do próprio destino. As duas forças, escuridão e luz, colidiram no ar entre Ama e Kvamidarkwa. Por um momento, pareceu que as forças estavam equilibradas, nenhuma capaz de dominar a outra. Kvamidarkwa gritava encantamentos em línguas mortas, seu rosto contorcido pelo esforço. Ama, por sua vez, não gritava nem lutava com raiva. Em vez disso, ela começou a cantar, uma canção que ela não sabia que conhecia, palavras em uma língua antiga que fluíam dela como água de uma fonte. Era uma canção de sua linhagem, uma canção que as rainhas de Kumasi haviam cantado por gerações para proteger seu povo. A luz começou a superar a escuridão. Centímetro por centímetro, a energia dourada empurrava a energia negra de volta em direção a Kvamidarkwa. Os espíritos sombrios ao seu redor começaram a gritar e se dissolver, incapazes de suportar a pureza daquela luz ancestral. O próprio Kvamidarkwa começou a recuar, seu poder que ele havia construído tão cuidadosamente se desfazendo como teias de aranha sob chuva forte. Não é possível, ele gritou, caindo de joelhos. Eu sou mais poderoso. Eu estudei por décadas. Eu fiz pactos com as forças mais escuras. Mas Ama continuou avançando, a luz ao seu redor crescendo mais e mais forte. Você nunca entendeu a verdadeira fonte de poder, ela disse, sua voz tranquila mas firme. Poder não vem de maldições e escuridão. Poder verdadeiro vem de amor, de justiça, de cumprir seu destino com honra. Você nunca teve direito ao trono porque você nunca entendeu o que significa governar, significa servir seu povo, não escravizá-lo. Com um grito final de desespero e raiva, a energia de Kvamidarkwa se desintegrou completamente. A reação de todas aquelas maldições voltando contra ele foi devastadora. Seu corpo começou a envelhecer rapidamente, décadas de vida roubada através de magia negra sendo cobradas de uma só vez. Em segundos, ele passou de um homem de meia-idade para um ancião frágil, depois para nada além de pó que foi levado pelo vento. Seus gritos ecoaram por um momento e depois silenciaram. O feiticeiro Kvamidarkwa não era mais. No momento em que ele se desintegrou, todas as suas maldições foram quebradas. Dentro do palácio, o rei Kofi e a rainha Ama gritaram ao mesmo tempo, suas mãos indo para as cabeças enquanto memórias inundavam de volta para suas mentes. Eles se lembraram de tudo, de seu governo, de seus conselheiros, de seu povo, e mais importante, eles se lembraram da filha que haviam sido forçados a abandonar 16 anos atrás. Nossa filha, gritou a rainha Ama, correndo para os degraus do palácio. Nossa pequena bebê. Onde ela está? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, seus olhos encontraram Ama parada na base dos degraus, brilhando com luz dourada, e ela soube. Ela viu em Ama seus próprios olhos, o formato do rosto do rei, a forma como ela se portava com dignidade natural. Você, ela sussurrou, descendo os degraus cambaleando. Você voltou para nós. Ama olhou para os dois estranhos que eram seus pais, e não eram mais estranhos. Ela viu neles os rostos de seus sonhos, as figuras de suas visões,
e algo se encaixou em seu coração como a última peça de um quebra-cabeça. Mãe, ela disse, e a palavra saiu tão naturalmente quanto respirar. Pai. O rei Kofi desceu os degraus, suas pernas quase cedendo de emoção. Quando os três se encontraram, eles se abraçaram, segurando uns aos outros como se nunca quisessem se soltar novamente. O povo de Kumasi que havia testemunhado tudo começou a gritar de alegria. Eles haviam acabado de presenciar algo extraordinário, a quebra de uma maldição poderosa, a derrota de um feiticeiro maligno, e o retorno da princesa perdida. Os tambores começaram a tocar, um ritmo de celebração que se espalhou pela cidade como ondas. As pessoas dançavam nas ruas, cantavam canções de vitória, louvavam aquele som agudo e vibrante que celebra momentos sagrados. Nana Kozua, a sacerdotisa que agora era uma mulher muito idosa, foi trazida ao palácio em uma cadeira carregada por jovens sacerdotes. Quando ela viu Ama, suas lágrimas escorreram livremente. Eu sabia, ela disse com voz trêmula mas cheia de alegria. Eu sabia que as bênçãos que coloquei naqueles objetos a manteriam segura. Eu sabia que os ancestrais a trariam de volta para casa. Você cumpriu seu destino, criança. Você quebrou a maldição ao aceitar quem você realmente é. Os dias que se seguiram foram de grande celebração. A história de Ama foi contada e recontada por todos os cantos do reino, como ela havia sido criada por agricultores humildes em uma aldeia distante, como ela havia descoberto sua verdadeira identidade através dos objetos sagrados, como ela havia feito a perigosa jornada de volta para Kumasi, e como ela havia derrotado o feiticeiro que ameaçava destruir o reino. Ela se tornou uma lenda viva, um exemplo de coragem, determinação e o poder do destino. Kazi e Abena foram trazidos para Kumasi com grande honra. O rei Kofi e a rainha Ama os abraçaram com lágrimas de gratidão. Vocês cuidaram de nossa filha quando não podíamos, disse o rei. Vocês a amaram e a criaram para ser a mulher extraordinária que ela é. Vocês sempre terão um lugar de honra em nosso reino e em nossos corações. Eles receberam terras férteis perto do palácio, uma casa bela, e o título de guardiões da princesa, uma honra que seria passada para suas futuras gerações. Kofi, o jovem ferreiro que havia acompanhado Ama em sua jornada, também foi honrado. Sua bravura e lealdade foram reconhecidas pelo rei, que o nomeou capitão da guarda real. E embora Kofi e Ama fossem agora de mundos diferentes, ela uma princesa e ele um ferreiro, o amor que havia crescido entre eles durante a jornada não foi negado. Você permaneceu ao meu lado quando enfrentei espíritos malignos, disse Ama a ele, segurando sua mão. Você nunca duvidou de mim, nunca me abandonou. Isso vale mais do que qualquer título ou riqueza. Ama passou os 2 anos seguintes aprendendo tudo o que precisava saber para um dia governar Kumasi. Ela estudou com os conselheiros mais sábios, aprendeu sobre leis e justiça, sobre economia e diplomacia, sobre as tradições sagradas e a história de seu povo. Mas ela nunca se esqueceu.